Ah, oi, André? Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem aí? Desculpa, cara, eu tive que resolver, tô numa outra reunião. A Thaís ia entrar para admitir essa, eu tô falando do celular, Ah, tá bom. mas ela tá com problema no equipamento e aí ela pediu para eu abrir a reunião para vocês. Tá ok, obrigado. A gente já se falou lá atrás, não sei se você lembra. É mesmo? Onde a gente se Foi conheceu? quando acho que você tava lá na, como é que é o nome? Na Teraskin. Na Terasquim mesmo? Foi com acho que era o diretor de tecnologia junto, uma reunião que o Pugliese agendou para falar talvez de um recurso a Kilvia lá atrás. Ah, com Marco Cardoso. Isso, esse cara mesmo. Ah, então não faz muito tempo, deve fazer o quê? Um ano e pouquinho? É por aí, um ano e meio, dois, alguma coisa assim. Eu Ah, também não tenho esse tempo todo de Kilvia, né? foi mais ou menos isso mesmo. Então tá. A gente acabou contratando depois e depois a gente caminhou para Entendi. um recurso próprio. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, André? Tudo ótimo. Que Oi, bom. O Léo já, Prazer. Tuane. já é a segunda vez, hein, Léo? Ah, Segundo bom dia. para mim é ótimo. Quanto mais melhor. Ah, Exato. bom, vou deixar vocês à vontade e acho que mais tarde a gente se fala. De novo, se Deus quiser. Tá bom. Te ligo Tá ainda bom? hoje, tá, Léo? Tá bom, fechado. Obrigadão. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tudo bem, André? Tudo Como bom? é Você que tá você me tá? vendo bem, Tuane?
Tô super, Então tá, super bem, tô ouvindo bem também. legal. Muito bom. André, muito prazer, me chamo Tuane. Queria te dar um pouquinho de contexto da minha trajetória aqui na Bayer e também da área antes da gente começar a ouvir um pouquinho mais a seu respeito, tá bom? Legal. Eu entrei na Bayer em 2017 na área de treinamento, e é onde eu estava em treinamento de vendas até 2 meses atrás, quando surgiu a oportunidade e o desafio de assumir uma área nova que a gente está implementando aqui, que é a de Patient Experience, que basicamente tem a missão de evoluir com o programa de desconto em medicamento que a gente tem hoje, que é o Bayer para você. Não sei se você tem conhecimento. Mas, além disso, também evoluir a estratégia que a gente tem hoje de relacionamento com os nossos pacientes, trazendo sinergia também a respeito dos outros programas que a gente tem na companhia, para os medicamentos principalmente de alto custo, oncológicos, doenças raras e tudo mais. Então, tem um desafio aí em termos estratégicos e operacionais bem grande. Estou em fase de estruturação desse time. Hoje, eu estou como líder da área, reportando para mim. Tem uma analista pleno e um estagiário. A expectativa é que a gente consiga fechar essa vaga de sênior e ainda, se tudo der certo, talvez conseguir mais um estagiário para esse ano. Mas essa vaga especificamente de sênior, que é a que você está concorrendo, é uma posição que inicialmente a gente vai seguir como terceiro, por uma questão de falta de previsibilidade de budget para esse ano, né? Mas a expectativa é que a partir do segundo semestre do ano que vem a gente já consiga trazer como um FTE fixo mesmo dentro da estrutura da área, tá? Legal. Para essa posição especificamente, o desafio é muito pautado na questão de analytics, porque hoje a grande parte da transação, né, das vendas dos produtos que estão no programa são feitas através do programa. A gente tem um índice de fidelização dos pacientes relativamente alto, o que é muito positivo para a companhia. E, ao mesmo tempo, traz o desafio de que não temos auditoria em relação a esses dados, como acontece nas transações fora do programa, em que a Kivia, Audit, enfim, trazem informações para a gente de como que está a movimentação do mercado. Isso faz com que a gente tenha que analisar o dado bruto e criar dash, informação e insight a partir desse dado bruto para definir não só como que a gente vai seguir estrategicamente, mas até para passar as informações corretas para uma IQVIA, por exemplo, fazer o cruzamento com os médicos que estão fora da base, também trazer informação de relevância em termos de tomada de decisão. Essa é uma posição bem desafiadora, porque o nível de trabalho em relação aos analytics, ele vai de ponta a ponta. Então, eu estou falando de um profissional que ele precisa ter conhecimento a respeito de programação, parametrização, enfim, do que é necessário para a construção de um BI, mas também consiga ter um olhar estratégico e analítico em cima desse dado para trazer insight e apresentar a melhor forma de visualização desse dado para as diferentes instâncias que a gente compartilha aqui internamente. Porque essas informações eu compartilho eventualmente com o diretor da área de negócio, com o gerente de produto, com a força de vendas. E cada um desses stakeholders precisa ter esse dado consumido de uma forma diferente, porque as necessidades mudam um pouquinho ao longo do processo. Então, de formas gerais, esse é o cenário, esse é o desafio. Depois, no final, também abro para você fazer perguntas a respeito, caso você queira. Mas agora eu queria entender um pouquinho quem é o André, não só profissionalmente, mas também pessoalmente, para a gente começar a nossa conversa de fato. Legal, Tuane. Bom, eu moro em Santos, eu estou aqui a 2 quadras da praia praticamente, não sei se você conhece aqui a cidade. Gosto de caminhar, então sempre acordo mais cedo, vou caminhar na praia, já para dar uma liberada nas endorfinas, né? Porque o dia... hoje eu estou na Danone trabalhando com a área de analytics, então o dia ele é totalmente voltado para isso, né? Exatamente, é bem parecido, bem similar com o que você fala. Extrair dados, na área que eu estou também não temos auditoria, então tem que extrair os dados, trabalhar dentro de uma base, criar dashboards, criar reportes, apontar insights. Então, como eu já começo o dia bem, já com a cabeça bem arejada, assim, acho bem legal começar com essa atividade. Eu sempre morei em Santos, né? Eu vim da área de TI, eu trabalhei mais de 15 anos em TI, e aí como consultor, então indo de empresa para empresa, e um dia eu caí no modelo de farma, foi na Novartis. Eu fiz um projeto lá dentro de oncologia, foi mais ou menos 1 ano e meio. E aí eu falei, caramba, de todos os modelos que eu tive antes, né, eu trabalhei em banco, já trabalhei em logística,
Aqui em Santos tem porto, então exportação de café, armazenagem, tem N modelos de negócio aqui. Mas esse, eu falei, caramba, é legal, gostei. Aí terminei o contrato e fui para um outro modelo, que era construção civil e tal, fiquei mais um ano. Aí surgiu uma oportunidade no Axê, lá em Guarulhos. No Axê, eles têm... Eu mal conhecia o modelo Pharma, estava aprendendo, eu fiquei na célula de produtividade. Lá tinham 12 analistas. E aí dentro dessa área, eu acabei implementando algumas soluções para a força de vendas. Imagina, na época, a gente criar planilhas que seriam entregues para os representantes usarem com o médico. Então tinha um de prescrição, que era o prescription, para ele analisar a prescrição, tinha planilhas de demanda para eles analisarem, e eu não sabia onde estava me metendo, eu não imaginava que o negócio era tão grande assim, né? Lá na época, a gente estava naquela época, tô falando aí de 2009, tinha mais de 1.200 representantes. Aí legal, fizemos, deu certo, e eles estavam cancelando o contrato com uma empresa Advanced, que calculava a premiação, o incentive compensation deles. Aí alguém perguntou assim, você não quer fazer essa aplicação aqui? Eu faço, né? Põe um analista aqui do meu lado sênior, e a gente vai tentar fazer umas queries em Access e tentar resolver. E aí, em 1 mês e meio, a gente criou a aplicação de premiação, que era outra maluquice, que eu não sabia onde eu estava me metendo, com Brick na época, né? Mas a aplicação ficou boa, ficou tão legal, que quando terminou, aí o gerente da área falou assim, André, você não quer vir trabalhar no Axê? Eu falei, claro, tava, né, trabalhando como consultor já há alguns anos, e consultor você sabe, né, contrato 6 meses, contrato 1 ano, contrato 1 ano e meio, né? Eu falei, não, pô. E aí, Tony, ali eu fiquei por 4 anos no Axê. Pra mim foi uma escola, né, do Axê, né? O tamanho que ele era. Só que é em Guarulhos, eu moro em Santos, você pode imaginar como é que era todo dia. Pegar 3 horas e meia de ônibus. Né? Na verdade, eu não consigo nem imaginar essa que é a situação. Né? Então, foram 4 anos eu aguentei bem, porque às vezes eu saía de lá 10 horas, 9 horas da noite, acontece. E aí eu voltava para Santos, dormia 2, 3 horas, porque eu tinha que sair aqui cedinho para estar lá novamente às 8, né? Aí eu falei, eu vou procurar uma coisa mais próxima, que seja menos longe, e eu fui trabalhar, eu consegui uma oportunidade aí de produtividade e inteligência de mercado na Torrent Farmacêutico. Já era na Berrini, já era mais próximo. E na área, lá não tinha uma área de produtividade, de inteligência definida. Fui para ajudar a criar a área de produtividade, para fazer essas análises dentro da empresa. E foi muito legal, porque aí já estava no modelo Pharma, já numa multinacional, uma outra visão, toda a questão da cultura indiana. A Torrent, na época, estava em 44 países. E aí eu fiquei na Torrent também por 2, 3 anos, foi muito legal. Mas surgiu uma oportunidade de coordenação na Teraskin. A Teraskin é uma empresa que tem alguns produtos antigos, já agora está mais voltado para o modelo de demo cosmético. E para formar uma equipe e coordenar essa equipe, lá na época chamava Inteligência Competitiva, o nome da área. E aí trabalhei dentro da Teraskin, criamos a equipe, criamos o time, implementamos várias coisas que já tinha aprendido, né? Sistemas de CRM, sistemas de BI. Então, nessas experiências todas, eu trabalhei com Tableau, trabalhei com um sistema, não sei se você conhece, chamado Domo. São BIs aí bem comuns. Power BI, que é do Excel, que é da Microsoft, né? Excel sempre, né? Em todas as empresas tem Excel, não tem jeito para resolver o dia a dia. E na Teraskin, depois eu voltei para TI, fui trabalhar na Tivut, que era um modelo de call center, hoje é voltado para equipamento, suporte e tal. E alguém da Teraskin me chamou novamente para trabalhar na Teraskin, no mesmo modelo. Entrei como contratado e acabei sendo CLT dentro da empresa, e foi onde eu fiquei até agora, novembro do ano passado. A Pharma, a Teraskin é nacional, então ela tinha, né, um problema assim, de faturamento, e aí tem aquelas reestruturações, você vai fazendo análise para desligar pessoas da força de vendas, gestores e tal, até que chegou na minha vez, né? Mas eu entendi super bem, faz parte do jogo, né? Faz parte. As coisas têm um ciclo, né? Elas se fecham. E logo em seguida, o pessoal da Danone me contatou
na verdade, da Close-Up me contatou Aham. e eu estou no contrato hoje na Danone, lá dentro da área de insights, que eles chamam, dando suporte lá para os produtos da linha Nutrícia, que é aquela linha para criança, Sim. que tem prescrição, tem uma prescrição médica, mas não tem a captação perfeita dessa prescrição. Por isso que tem que construir esses modelos, né? E aí, nessas experiências, como eu já vinha de reportes, da área de TI, construindo reportes, banco de dados, então você pode imaginar SQL, Oracle, MySQL, uns bancos de dados que você nunca ouviu falar, Firebird, né? Tudo grego pra mim, viu? Tudo grego, né? Agora eu estou estudando uma coisa nova, porque eu sou muito entusiasta dessa nova onda, né? A onda, ela sempre existiu, agora recebeu nomezinhos. Há uns anos recebeu o nome de Big Data, depois de Data Science, aí eu entrei na IMB Morumbi para estudar Data Science, porque eu quero ver como é que está o mercado internacional, me interessa bastante. A gente está acompanhando no dia a dia, né? Data Science nada mais é do que mexer com dados que a gente faz há muito tempo. Mas tem uma pegada nova, tem tecnologias novas, tem uma linguagem que você já deve ter ouvido falar que chama Python, acho que você já ouviu falar esse nome, né? Sim. Que é um negócio bem legal, uma linguagem muito interessante para usar. É Python que pronuncia? Eu achei que era Python. Você vê o meu nível de entendimento. Ah, normal! Isso aí eu chamei anos, né? Por exemplo, Microsoft, agora vou entregar a minha idade, é legal. Eu chamei por muitos anos de Microsoft. Eu fui aprender que era Microsoft tipo 4, 5 anos depois de usar o negócio. E assim foram em linguagens também, Delphi, que era Delphi, e por aí vai. É porque é com PH, né? Que escreve. Aí já imaginei o som de F mesmo, pela questão de ser PH. E talvez da serpente lá, talvez em inglês eu não lembro, mas eu acho que é Python mesmo a pronúncia. Não sei se é Python a serpente. Apesar do nome ser originário da serpente, né? Vai saber, é uma maluquice. Nem adianta a gente ficar tentando explicar essas coisas. Então eu sou uma pessoa assim que eu gosto, Tony, de aprender muito, eu sempre estou conectado em tecnologia. Por quê? Porque com dados a gente sempre tem muito trabalho para pegar o dado, depois para higienizar o dado, preparar ele, depois de preparar o dado, aí fazer a análise e talvez subir no BI, talvez criar um report, aí depende da estratégia da empresa, né? Porque os dados, eles têm muitas informações. Você falou de ter insights em cima dos dados, isso tem muito a ver com a intimidade. Quanto mais intimidade a gente tem com os dados, quanto mais tempo a gente se debruça sobre eles, a gente vai tendo percepções mesmo que pro dia a dia, até da pessoa que está recebendo o relatório lá na ponta, ela talvez não tenha. E uma grande dificuldade que todo o mundo tem, todas as empresas têm de analytics é assim: você gasta muito tempo consolidando o dado, trabalhando o dado, criando o relatório e pouco tempo se debruçando sobre ele para tirar os insights. Você tem, sei lá, um período e 90% do tempo você gasta trabalhando a informação, trabalhando o dado. E ali na corrida, correndo o dia para fechar, que você tem que entregar, aí você gasta menos tempo. Deveria ser o contrário. Mas isso é um desafio do mundo inteiro. Por isso que tem tantas ferramentas aí sendo entregues, desenvolvidas, para as pessoas poderem ter esse tempo de análise, né? Na verdade, até a questão da inteligência artificial, ela vem para ajudar nesse respeito. Eu trabalhei com uma inteligência artificial, não sei se você já ouviu falar, o Watson, da IBM. Sim. O Watson, eu trabalhei com ele faz uns 8 anos, lá na Teraskin. Aliás, um dos produtos lançados pela Teraskin foi lançado com base nas análises feitas no Watson. Como é que é? Não sei se você já teve chance de ver um pouquinho disso de inteligência artificial. Tem um volume de dados enorme. Eu e você, quando a gente olha muitos dados, a gente vai ter no máximo, Tony, 5 insights. Uma inteligência artificial, quando ela pluga nos dados, ela entrega inúmeras, centenas de insights que eu e você, a gente não tem capacidade de fazer tantas conexões, nossas sinapses não alcançam. Então, a grande vantagem são essas percepções que uma inteligência artificial tem sobre os humanos. A nossa, até por causa de como os nossos neurônios estão acomodados, a gente tem uma limitação. Mas a inteligência artificial não. Então, provavelmente, muito disso vai caminhar, muito disso vai andar, vai evoluir com a inteligência artificial. Porque todo mundo quer plugar
uma inteligência artificial nos seus dados para poder ter esses insights mais rápidos, descartar logo o que não é relevante e voltar para aquilo que ele descobriu que, puxa, isso aqui é legal, nunca tinha pensado por esse ângulo, nunca tinha visto dessa forma, né? Ô, Tony, eu falo muito, Tony, me corta isso. Não, mas eu tô adorando, de verdade. Tá sendo uma aula pra mim, André. Obrigada. Você fala demais. Mas bacana você compartilhar todo esse contexto comigo e também o seu conhecimento a respeito da área. Eu queria, até para conectar um pouquinho mais com o nosso desafio, tá, André? Que você trouxesse para mim, diante dessas experiências que você trouxe, né, nas diferentes casas. Imagino que os desafios, alguns foram diferentes, outros foram um pouco mais similares, mas nessas oportunidades que você teve de construção de BI, de Dash, de View, de análise de dados para o negócio, que você pensasse aí dessas suas experiências, qual foi a mais desafiadora e qual foi o ponto crítico ali para você que em alguns momentos você chegava a ter vontade assim de abandonar o barco, assim? Várias vezes. Isso aí, várias. Geralmente você chega numa empresa, já tem o BI implementado, já tem lá. Então a pessoa desenvolveu a arquitetura, implementou a arquitetura. Eu vou te descrever essa última experiência da Teraskin, mas eu tenho outras, se você achar oportuno, eu cito para você. Tá bom. Na Teraskin, agora em 2020, eu estava lá e a gente teve que fazer a gente teve que pivotar a nossa mente na questão das visitas médicas. Agora a gente queria entender, primeiro, que médicos aceitariam receber visitas à distância e como nós faríamos a visita à distância e como a gente receberia permissão para fazer isso. Então a gente teve que criar o modelo de RTE, que é para fazer o contato com o médico, mandar um e-mail, um contato, ele dá o opt-in, ele permitir que a gente fizesse isso. Também tem a questão da Lei Geral de Proteção, do LGPD, né, todo esse cuidado adicionalmente. Captar isso, a gente chamava de lead quando o médico ele recebia e dava ok no opt-in, a gente captava como lead e depois a gente ia trabalhando as visitas à distância ou visita por WhatsApp. Então todo esse modelo de dado, a gente contratou uma empresa para fazer os envios dos e-mails e controle disso e a gente fez tudo in-house, a questão dos dados que viam. Só que o protocolo de e-mail, Tuane, não sei se você sabe, ele é um dos primeiros que foram criados em TI. E ele é muito limitado. Então, às vezes, eu te mando um e-mail. Eu sei que eu mandei, eu sei que chegou no seu servidor. Mas eu não consigo, às vezes, entender se você só viu o meu subject ou se você abriu e leu o e-mail. Abriu e o tempo que ficou consumindo o conteúdo. O protocolo não tem essa tecnologia nele, que ele é muito antigo, né? E aí, Tuane, era a questão que os nossos gerentes de produtos queriam entender, o pessoal de marketing queria entender isso. E a gente falava que nós estávamos ali restritos pelo que a tecnologia conseguia entregar. Mas eles não sossegaram, então a gente teve que recorrer a uma tecnologia desenvolvida especificamente para isso. A gente foi atrás de um produto chamado PitchWink. O que o PitchWink fazia? O que esse software faz? É do diabo esse negócio. Ele cria um pitch track, que é um software que coloca um código, um linkzinho, e a partir desse link ele consegue identificar você e eu, o aparelho que a gente está usando, se foi um desktop, se foi um tablet, se foi um iPad, ele consegue mapear, e no momento que você faz contato por e-mail e se identifica, ou no WhatsApp com o nome, aí ele marca lá o seu nome com o ID que ele estava conseguindo mapear. Então agora sim a gente conseguia ter o Omnichannel identificado, qual canal realmente que tinha sido feito contato e perceber qual que era o melhor canal para fazer as abordagens. Que a gente tinha que identificar o QOL, tinha que identificar o Rise Star, qual o médico que ia despontar, qual o médico que era influenciador de fato, né? Não em termos de prescrição, mas os seus pares. Então isso foi um desafio, porque foi uma construção aí de uns 3, 4 meses, para entender uma trava e como implementar. Essa é uma, foi da Teraskin mais recentemente por causa do Covid. Outro desafio que a gente teve foi de ter uma implementação de um BI onde os dados eles eram processados pela fornecedora dos dados. Então, nesse caso, era a CloseUp, não era a IQ, era a CloseUp.
Então a Close-Up, ela oferece, além dos dados, pacotes de serviço do BI dela. Você usa o BI dela online. Que ele tem, né, como ele é pro América Latina inteira, a velocidade dele ela é reduzida. Então a gente tinha como feedback, a área ali ficava na barreira de frente, muitos chamados reclamando disso, dessa entrega. Então a gente estudou uma forma de se a gente ia construir o BI a partir do zero. Então a gente optou por construir do zero esse BI e deixar dentro de casa. Só que o que dá nos devos? Aí que talvez é a questão que você está falando. A gente tem que negociar com a área de TI para poder implementar um software, às vezes de fora, às vezes um software que a companhia não tem, né? A gente tem que conciliar a questão de servidor, né? Porque TI, ele também é muito dentro da indústria farmacêutica. Faz um parênteses, faz conta que isso não é uma entrevista, é uma conversa de amigos, só nessa parte aqui. A indústria farmacêutica, ela é muito conservadora. Então, TI, a tecnologia, ela tá lá na frente em termos de soluções. Só que a farma, ela tem o pé atrás para implementar. Então a velocidade, quando vê uma tecnologia nova, TI se segura, se arrepia todo e fala, não, que você vai construir um monstrinho, depois eu vou ter que dar manutenção. Então essa negociação, até provar para a TI que é uma coisa sólida, necessária, que vai agregar para o negócio, ela requer muita interface, requer alguém por trás que dê suporte e apoie para que o projeto ande. Mas tem esse desafio sim, Tuane. Esse eu estou falando, eu posso falar pelo menos de 2 casos, que foi na Torrent e também foi no Axê, que é uma empresa brasileira, também tem isso, né? Às vezes lá fora, como a empresa é multi, lá fora já implementou, você até escuta falar, você até recebe relatórios lá de fora já dentro dessa tecnologia, fica mais fácil convencer TI, mas às vezes é muito difícil você conseguir um servidor, conseguir uma instância para você trabalhar, conectar à distância. Eu vou te dar um exemplo, ó. Se eu e você trabalharmos numa planilha aí com 1 milhão de linhas no nosso notebook, a gente está muito limitado pela velocidade. Aí você começa a escutar a ventoinha do notebook, parece que ele vai morrer, porque ele não suporta muita coisa. O Excel é bom, o Access também, mas eles têm limites. Então, às vezes, a gente precisa subir isso num banco de dados. A gente pode até subir no banco e, com o Excel ou o Access, conectar no banco, fazer uma ETL lá, conectar e pode usar lá os dados. Porque aí o peso fica no servidor e não na maquininha que a gente está usando, né? Que às vezes é limitado, né? Então isso foi um desafio para convencer. Deu certo, a gente provou que trazia resultado, que as informações que a gente está trazendo eram legais, mas teve todo um período de negociação. Agora eu vou te dar uma... Eu estou falando disso aqui de computador, eu lembrei de outra coisa. Eu tive como coordenador por 2 oportunidades e às vezes a empresa ela está presa àquele modelinho. Você é analista, você serve de consultor aqui dentro da empresa, eu vou te dar um notebook, tá bom? Beleza. Só que trabalhar 8, 9, 10 horas no notebook, numa telinha de notebook é muito ruim. Por exemplo, aqui eu estou com 2 telas, né? Com um monitor aqui de vídeo e estou com o meu notebook aqui do lado. Então eu tinha que convencer o meu gestor direto, que ia ter que convencer TI, e que o analista, ele precisa pelo menos de um monitor para trabalhar. Ele precisa de um notebook à parte. E o notebook dele não pode ser o padrão que é para a empresa inteira. Tem que ser um notebook com memórias que ele consiga trabalhar. Porque se está mexendo com muitos dados, Tuane, e faz pivô e vira e tal, a máquina em si, ela vai agarrar e ela vai te pedir de entregar mais rapidamente. Então, fazer primeiro o gestor entender, depois fazer o gestor conseguir sensibilizar a TI, são desafios que também acontecem. Também tive, Tuane, de mudar de BI, né? Já estava implementado, todo mundo usava, era lento. Agora vamos para um novo, só que ninguém conhece o novo. Então você tem que fazer workshop, tem que apresentar um projeto, mostrar. Esse novo BI que eu conheci, chamado Domo, ele está crescendo de aquisição no mundo. Power BI hoje está na frente, todo mundo está usando Power BI porque todo mundo veio do Excel, Microsoft, todo mundo conhecia, ficou mais simples. Mas o Domo não, ele está indo... Só que esse Domo, ele tem uma característica diferente de analisar dados. Olha como é que ele trabalha, Tuane. Você tem teus dados, você tem as suas preocupações do dia a dia. Todo dia, ou regularmente, você vai até o relatório e vê como é que estão as suas informações e toma decisões em cima das suas informações que você teve ali atualizada.
O Domo, ele trabalha diferente. O Domo, ele cria warnings. Ele envia avisos de coisas que você disse que são relevantes para você saber quando acontecer. Então não é você que vai atrás da informação. É a Ele te informação informa. que vai atrás de Ele é você. proativo. Meu, a gente conhece isso há muito tempo, Tuane. Mas a modo como o Domo apresentou, cara, eu tive vontade de me bater. Eu falei, lógico que é isso. A gente tinha um negócio assim no SAP, chamado Early Warning, lá em 99, meu. Mas, então, os sistemas todos, eu estou compartilhando com você isso, porque os sistemas, eles estão evoluindo a forma como trabalham. O sistema que tinha lá antes, ele não era assim. Ele era... só que estava todo mundo acostumado, todo mundo adaptado, e fazer mudança, você sabe como é que é o ser humano, né? É muito, muito desafiador às vezes. Então, essas são algumas experiênciazinhas, não sei se eu consegui... Não, super, super. Acho que você conseguiu atender o ponto que eu te perguntei em relação ao desafio. E aí eu só queria esclarecer mais um segundo ponto, agora pautado nos exemplos que você me trouxe. Ficou muito claro a sua interface, conexão e os desafios com a área de TI, que de fato é um ponto de conexão muito importante, muito relevante aqui para a gente também no nosso cenário, na nossa área. Eu queria que você talvez me trouxesse um pouquinho mais de exemplo também da outra ponta, porque como eu enxergo, até para você entender minha linha de raciocínio. O TI é a base, essa primeira conexão, para que eu garanta a estruturação do BI, a harmonização dos dados e o desenvolvimento dos dashs. Beleza, conseguir garantir isso, que é um puta desafio, não é fácil, não é simples. Eu tenho um segundo momento, que é trazer esses dados, essas informações de forma mais amigável para os diferentes públicos e apresentar isso para o negócio, né? Então, por isso que eu te falei lá no começo da entrevista, esse profissional é um profissional que ele vai ter que cobrir a parte de analytics de ponta a ponta, desde o olhar construtivo até o olhar consultivo em cima do dado para o negócio. E aí eu queria entender se nessas experiências você também fazia isso, de apresentar os relatórios, os reports, e se teve alguma situação em que você foi desafiado, porque é aquela coisa, né? E aí eu vou vestir agora um pouco desse sapato. A gente que não tem o conhecimento técnico, eu sou farmacêutica, para você ter uma ideia da minha formação. Meu conhecimento técnico nessa área é zero. Estou começando a desbravar esse mundo agora. Mas pra gente que olha de fora, depois que o negócio está construído, parece que é algo muito simples. Do tipo, eu preciso dessa informação cruzada com essa. Na nossa cabeça, é apertar um botão e o negócio tá pronto. Na cabeça de vocês vai efeito Matrix, todas as letrinhas aparecendo e tudo mais. E aí, como é que você lida diante dessas situações em que nem sempre você vai conseguir trazer a solução para a necessidade que o negócio está trazendo em termos de cruzamento de análise, ou nem sempre consegue trazer no prazo que eles esperam, porque a complexidade é muito grande? Então, isso tem muito a ver, Tuane, com a construção, né? A construção do modelo de dados, né? Eu tenho pelo menos uns 7 blogs aí que eu escrevo, eu sou muito prolixo, então eu tenho falando de VBA, falando de report, falando de analytics, vários artigos, vários dashboards de Excel que eu entrego para as pessoas a usarem pronto. Porque eu sei como é que é o dia a dia do analista, ele só faz download, conecta os dados deles e usam, né? Então é desafiador porque às vezes o usuário final ele não entende as conexões, os joins que as informações têm que fazer. Então cabe à pessoa que desenvolveu conseguir negociar, primeiro explicar, né? Não simplesmente falar que não dá, explicar o motivo e negociar um prazo que seja adequado, né? E realístico, né? Então às vezes é difícil, é muito difícil. Quando você apresenta um dashboard, invariavelmente a pessoa que está recebendo, se ela gostou, ela vai te criar mais umas 5, 6 demandas. Que ela vai ter ideias. Não dá pra ver assim, não dá pra ver assado. Isso é natural, E é bom pra quem fez. Poxa, então o meu tá inspirando as pessoas a terem ideias, legal. Mas também acontece não é nada disso que eu pedi. Então, não é nada disso que eu pedi, você tem que fazer a construção daquele MVP, né, que é o mínimo, não lembro como é que é. Produto mínimo viável. O mínimo produto viável. Tô tentando lembrar em inglês. Para poder ir administrando essa entrega ao longo do tempo, né? Para a pessoa entender. Agora, tem uma série de modelos de dados, Tuane, que são meio chatinhos de falar, de como você vai construir essa base de dados. Para poder conectar essas fontes externas mais facilmente. Porque hoje a gente está usando, você falou que você está tirando esses dados desse relacionamento de um banco. Né?
hoje é esse banco, hoje é essa solução, amanhã pode mudar. Aí você vai ter que Sim. manter patronizado com a solução anterior e que converse com os dados dali para frente, do semestre para frente, do ano para frente. Então, essas conexões são desafiadores. Não tem como é que eu vou dizer? Não tem muito o que fazer em termos de prazo, né? Porque tem que ter braço para fazer. Quando a gente está fazendo in-house, que é a proposta que eu estou entendendo que você quer fazer, dentro da área, é mais fácil porque você tem domínio de tudo que está ali. Quando você tem um fornecedor, você não vai ter que negociar com o fornecedor para desenvolver, entregar e tal. Aqui a gente tem os dois desafios, na verdade, André. O que acontece? A gente tem um parceiro da nossa PBM, que é o Programa de Benefício e Medicamento. Eu não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar com esse tipo de fonte de informação, mas que é a Interplayers. Então, diariamente, ela manda para o nosso BI um lote de informações que tem milhões de linhas de informações a respeito dos pacientes que diariamente transacionam, se cadastram e transacionam no nosso programa. Esse lote de informação ele chega com um histórico de 25 meses hoje, para você ter uma noção do volume de dados que chega ali. Entrou no nosso BI, tem todo um trabalho de processamento e validação desses dados. E aí entra questões como você mesmo já trouxe, capacidade do servidor. Então, vou te trazer um exemplo de problemas que a gente acaba enfrentando aqui dentro. Uma dorzinha. Faz uma dorzinha sua. Exato. Novembro do ano passado, a Global decidiu trocar de servidor, globalmente. Isso impactou a gente, porque quando eles migraram de servidor, eles não preveram um servidor com a capacidade de processamento que a gente precisava. Em contrapartida, a gente aqui no negócio está como? Cada vez mais acelerando o programa, trazendo mais paciente para a base, ou seja, aumentando o volume de informações a serem processadas. E aí eu estou fazendo isso ao passo que o meu servidor está diminuindo a capacidade. Resultado, a gente tem impacto, inclusive, em régua de relacionamento com o paciente. Por quê? Porque eu te falei que a gente lida com as duas pontas. Porque uma vez que esse dado está processado no nosso BI, está validado, além da construção dos dashes internos, que a gente está em período hoje de desenvolvimento, jamais para a fase final, a gente também informa esses dados para outro fornecedor responsável pela régua de comunicação com os nossos pacientes. Então, ele se alimenta dessas informações para mandar SMS, e-mail, enfim, a respeito das diferentes campanhas que o paciente está lá dentro do programa, e também de criar analytics para a gente a respeito desse relacionamento, que é um dado importante também, e a gente também dispara esse lote de informações para a Iquívia cruzar com as informações que ela tem de mercado, ou seja, com as transações que são feitas fora do programa, ou então para bricar isso de acordo com o nosso painel, e a gente tem uma visualização de potencial por região, por força de vendas. Legal. E tudo mais, e devolver isso para a gente. E aí, quando eles devolvem isso para a gente, também tem um segundo momento de validação, que é, não, beleza, pegou o dado correto, cruzou da forma correta, a informação que eu estou tendo aqui é, de fato, a informação que eu quero enxergar. Esse estágio, principalmente com a Iquívia, ainda está um pouquinho mais atrasado. Porque o Dash está construído, né? Mas ele foi construído por uma pessoa que hoje já não faz parte da equipe aqui da Bayer, junto com a Iquívia. E hoje a gente está no processo de tentar entender qual foi o racional por trás. Porque tem isso, né? A pessoa você que entende disso, você sabe como é que funciona. Então, ele fez o racional baseado no raciocínio dele, Nem sempre, no conhecimento dele. Eu sei como é que funciona a linguagem, mas a cabeça da pessoa é meio maluca. Esse é o ponto. Você pode até abrir lá, entender a linguagem, conseguir entender os códigos, mas o racional por trás daquele código é o desafio, né? Então, a gente está num processo de adequação desse tableau que está vindo da Iquívia, por exemplo, ao passo que a gente também foi construindo os nossos tableaus internos, até para ganhar celeridade nesse processo, né? É óbvio que a Iquívia, por já ser uma empresa dedicada a esse segmento, ela consegue me trazer um tableau com cruzamento de informações muito maior do que eu tenho hoje nos tableaus que eu estou desenvolvendo internamente, porque a minha capacidade também é reduzida em relação a isso. Mas a gente está trabalhando nas duas instâncias, então, hoje, André. A gente tem um trabalho de validação de um tableau que já está contratado junto com a Iquívia, que a partir do momento que a gente validar esses dados, lindo, porque de fato traz muita informação para a gente, mas a gente também tem um trabalho onde estamos dedicando até mais energia, que é na internalização desses tableaus, porque aí eu consigo
cuidar do processo de ponta a ponta, né? Porque a informação que a IQVIA utiliza para cruzar painel e tal, eu também tenho internamente, porque a própria IQVIA fornece para a área de inteligência de mercado. Então, eu tenho acesso a essa informação. O que eu não tenho hoje é condições de cruzar essa informação na velocidade que eu gostaria, né? Que E aí bancos que tem você um usa? Desculpa a terceiro. curiosidade. Oi, desculpa? Guarda que você vai falar pra você não esquecer, que eu te interrompi, desculpe. Imagina. Além do Tableau, que outras ferramentas você usa para banco de dados, por exemplo? Você usa Olha, SQL, usa Access, usa Excel? usa Usa tudo Excel, isso. usa Access, usa R, usa tudo. Assim, muita linguagem é nova para mim, tá, André? Até porque, enfim, ó, venho com o desafio de estruturar e assumir a gestão da área, mas essa parte técnica analítica, de fato, é algo que eu não tenho know-how, por isso que eu conto muito com uma pessoa para me apoiar nesse momento. Mas várias coisas que você falou, query, SQL, enfim, são várias linguagens e softwares, enfim, que a gente acaba utilizando aqui dentro também, tá? Para fazer, até porque assim, enquanto a gente não tem esses tableaus fechados, a gente precisa continuar fornecendo a informação. E aí, quando a gente acaba fazendo as análises ad hoc, né? Então, busca lá no servidor, desse esquema aí que você soube explicar melhor do que eu. Então, o pessoal da área de inteligência e efetividade tem me dado suporte, mas eles entram lá no servidor, conseguem puxar as apresentações e me apresentar isso numa tabela dinâmica. O jeito tupiniquim de apresentar o O dado, mas mundo que inteiro. funciona, eu Não se tô constrange, o entregando a mundo inteiro é informação. assim, Tony. Exato. Mas o desafio, então, é muito pautado em todas essas etapas da jornada, e aí tem um terceiro momento, que aí é uma expectativa minha para essa posição, tá, André? Que ela também tenha condições de apresentar esses dados para o negócio nas reuniões gerenciais que a gente tem, principalmente com o time interno, e defender o dado e criar insight a partir dele. Entendeu? Por isso que eu te perguntei se você tem experiência nesse âmbito também de apresentação e de É defesa muito comum. da informação. É muito comum porque às vezes a pessoa vai questionar o dado, principalmente se for da força de vendas, né? Não é nada Uhum, incomum a pessoa falar, não é esse número, não é isso, e você tem que explicar no detalhe para uhum, fazer, às vezes, até um pouco constrangedor para a pessoa que está ali te colocando em xeque na frente dos demais, mas ó, você tem que explicar de onde veio a informação para poder até o teu relatório, o teu dash ganhar confiabilidade diante dos demais. uhum, Então, sim, esse tipo de, vamos dizer, conflito, ele é natural, ele acontece bastante. Porque nem sempre ele quer que a gente mostre a informação que vai expor um pouco como é que está a performance e às vezes a performance não está evoluindo tanto quanto o negócio requer. uhum, E aí não tem jeito, tem mesmo como eu vou dizer, essa posição mais forte aí, questionando o dado, questionando a informação. Mas aí, tranquilo, é a verdade. Você vai explicar como chegou no número uhum, e falar que é aquilo. Não tem como você maquiar a informação. É o que é. Se for uhum, positivo, é positivo para todos nós. Se for negativo, vamos trabalhar para melhorar. E depois termina a reunião, você vai lá, bate as costas, desculpa, isso e tal, né? Mas não tem jeito, isso aí, Tony. uhum. Sim, isso é muito comum fazer isso em reuniões com o time, às vezes com Legal. GTD, GR, com o Nacional, às vezes com o pessoal de marketing, que a gente às vezes também auxilia a fazer target segmentation, então também tem uma série de questionamentos para chegar no dado, né? Mas é comum, isso é até Uhum. engraçado depois, na hora é um pouquinho, né? Fica ali. Como, como é o nome do software que você falou que tá vindo aí meio que como um competidor do Power BI? Domo, Domo. DOMO. Tá. Eu queria te perguntar o quanto você é domo no seu dia a dia, em termos de ser proativo na sinalização de insights, porque pelo que você me explicou, eu entendi isso. Pelo menos me corrija se eu estiver errada, por favor. É isso mesmo. Então, mais do que apresentar o dado, ele consegue sinalizar antecipadamente aonde é preciso atuar ou aquilo que pode ser feito de acordo com a informação que está sendo apresentada lá no Dash, certo? Certo. 120%. É uma coisa de 120%. personalidade. Eu sou assim. Se é uma oportunidade, ou se é uma percepção, algo que vai impactar, eu já sinalizo imediatamente, né? Não tem por que guardar uma informação que é relevante, né? Até Legal. porque tem que ter um pouco de marketing na área, né? Como você está construindo, de ter essas vitórias aí, né? Olha que a nossa área conseguiu entregar, olha a percepção nova, olha o ângulo que agora você Uhum. está tendo, né? Então eu entendo que
Isso é importante sinalizar. Por que que eu estou te perguntando isso, André? A gente está dentro de uma estrutura aqui na Bahia que chama MSO, que é a sigla para Marketing and Sales Operations, tá? Essa área, ela contempla várias outras áreas, entre elas efetividade, inteligência de mercado, treinamento de vendas, agora a área de patient experience, de marketing digital, enfim. Todas essas áreas, elas têm uma missão de dar suporte às nossas unidades de negócio, que aí é separada de acordo com as unidades terapêuticas que a gente tem no nosso portfólio. Então, cardiologia, saúde feminina, oncologia, acesso, enfim. Só que, durante muito tempo, e com certeza você acompanhou esse movimento, áreas de suporte ao negócio trabalhavam de forma reativa. Ou seja, o negócio tinha uma necessidade, ele chegava para mim e falava: Tuane, preciso disso. Vou trazer um paralelo com a área de treinamento, por exemplo, que é onde eu tenho mais experiência de carreira, de jornada. Tuane, eu identifiquei que minha força de vendas está com dificuldade em fazer o fechamento da visita, então eu preciso de um treinamento para melhorar esse comportamento no time de vendas. Beleza, a gente ia lá e ia aplicar. Isso, de uns 5 anos, pelo menos, para cá, essa chave foi mudando. Eu acho que ela ainda não girou 100%, mas evoluiu muito. Em que as áreas de suporte ao negócio passam a atuar de forma consultiva. E isso aqui dentro da diretoria que a gente está inserido é muito forte. A gente, de fato, busca pessoas com o perfil consultivo para atuar junto com a gente, que é se antecipar à necessidade e até mesmo desafiar as necessidades que chegam para a gente, porque o negócio continua demandando, o negócio continua trazendo aquilo que ele acha que tem que ser feito. O nosso papel é olhar para essa necessidade e antes de atender, antes de ir lá e executar, desafiar. Falar: olha, entendi, sua necessidade é essa, beleza, confirmamos que a necessidade é essa. Você está sugerindo que eu faça dessa forma, mas eu acho, pela minha experiência, que esse é o melhor caminho. Ou antes mesmo que o negócio traga necessidade, eu chego para ele e falo: olha, identifiquei com base naquilo que eu tenho visto, dos nossos reportes, das nossas análises, enfim, do meu olhar, que a gente tem a oportunidade de melhoria aqui. Concorda? Ah, concordo, beleza, vamos seguir. 120% permanece nesse aspecto? Com certeza. Até porque, às vezes, o caminho proposto não é o mais adequado, não é o que vai trazer o resultado que ela espera. Tem um exemplo em que você atuou dessa forma, desafiando o negócio? Olha, isso é muito comum. Vou te dar um exemplo de... Qual é o teu CRM? Você está usando o da Equilvia? O OCI? Não. Sim, a gente usa arquivo. Então tem o painel médico. O painel médico é algo que é muito... como que eu vou dizer? É uma coisa muito importante para a empresa e nem todo laboratório trata os dados do CRM como eles devem ser tratados. Né? Então você tem lá um número de médicos visitados e, por vezes, até por uma estratégia, você tem outros médicos que estão ali no painel, não são visitados, mas a gente quer acompanhar, a gente quer entender quem são que a gente não está indo. Até porque quando eles estão categorizados, a gente quer ver a importância e o custo que vai ser de fazer esse médico ele ser atraído para o nosso negócio, a gente conseguir visitar e virar a chavinha dele para ele ser prescritor. Obviamente, quanto maior a categoria dele, a segmentação que ele tiver, mais difícil vai ser. Mas mesmo assim é algo desafiador que a gente quer procurar. Então, nesse quesito, você vai estabelecer a estratégia, né? Aquela de marketing. Quem não é visto não é lembrado. Para a empresa ser lembrada, ela precisa estar mais presente no consultório, precisa fazer a frequência dela de visita precisa ser maior. E hoje, atualmente, nos últimos 2 anos, a gente pode dizer, mesmo porque antes mesmo do Covid já estava tendo essa movimentação, você não é lembrado só pela sua presença física. Tem uma série de ações que são feitas para que o laboratório seja lembrado e seus produtos sejam lembrados. Então, como isso é novo para muitos laboratórios, quando a gente levava esse projeto e desenhava relatórios que demonstravam que o pouco contato, a pouca visitação, ela tinha um efeito contrário, a aderência do HCP do médico era baixa, era menor, isso teve uma vez que simplesmente o gerente nacional pediu para cancelar o relatório, para não ser emitido, porque estava expondo uma deficiência. E aí eu tive que ir para o meu gestor falar: não, porque se a gente cancelar esse relatório, como é que ele vai melhorar, como é que os resultados virão se ele não está enxergando
que a estratégia dele precisa ser corrigida, precisa ser melhorada. Então, é aquele momento que você compra uma briga, mas voltado para o negócio, voltado para o modelo. E aí o gestor se sensibilizou, entendeu e foi conversar assim, mais abertamente com o Nacional. Então a gente emitia relatórios semanais de como estava a visitação e a frequência dos médicos mais importantes, mais relevantes. E das oportunidades perto daquele médico relevante, que tinha de médicos que não eram visitados, mas que no mercado o médico era relevante. Ele era um KOL, por exemplo. Você já está ali do lado, ele não está no teu painel, mas você já está ali, você já fez 6, 5, 7 visitas, vai nele também, é ali no mesmo prédio, na mesma rua, né? Então, isso, para virar essa chavinha, para fazer isso compreensível, porque aí tem vários argumentos, né? Ah, vai tirar ele do que ele programou, o médico ainda não conhece ele, vai vir várias coisas contrárias. Natural. Mas a gente manteve esse tipo de relatório e a gente percebeu que, por manter, como é que foi aumentando a chegada de novos perfis, novos HCPs relevantes para o negócio. Simplesmente porque eles não eram visitados, porque já se achava que ele estava blindado. Porque é aquilo, né? A gente em Analytics tem uma percepção, marketing tem estratégia, e o representante na ponta, ele também tem a influência dele. E às vezes muitas vezes ele distorce a estratégia que é implementada. Então esse relatório acaba tirando ele da zona de conforto. E aí ele passa uma impressão pro gerente dele, e o gerente dele não quer estar muito aberto para a experiência que a gente tem. Ninguém quer estar exposto, né? Com a bunda descoberta no final do dia, é isso. Aí você já resumiu bem. Mas é a questão de ter o olhar em cima da oportunidade, né? E não em cima da deficiência. Eu acho que elas isso resume existem bem. muitas, né? Principalmente a gente que está mexendo com o dado ali o tempo inteiro, você está fazendo uma série de considerações, elas estão ali, é só experimentar. Você não quer fazer para todo mundo? Faz um piloto, pega uma equipe, pega um time, pega uma região, experimenta, né? Pior não vai ficar, é uma sugestão de melhora. O que pode acontecer é não mudar nada, ok. Então a gente descarta isso e vamos para outra oportunidade. Perfeito. André, quando eu te fiz essa pergunta, você falou que era uma questão de perfil. Então eu quero aproveitar o gancho da sua frase e te perguntar hoje, considerando o seu perfil, quais são as suas principais competências? Eu sou uma pessoa muito entregue, assim, muito dedicada a um propósito. Eu realmente quero ser, como que eu vou dizer, eu quero me sentir útil e eu faço muito para agregar esse valor, que o meu valor seja percebível por quem está na gestão acima de mim, pela empresa onde eu estou, pelos meus pares. Eu gosto de ser a pessoa que faz a diferença, eu sou muito envolvido, eu sou muito entregue. Por causa disso, eu sei que é chavão, todo mundo fala, mas a gente acaba sendo um pouco assim, acelerado, perfeccionista às vezes, né? Até porque o que a gente lida, imagina a gente entregar uma informação errada, um dado errado. Pode acontecer? Pode acontecer, mas tem uma série de cuidados para se tomar, uma série de cheques para fazer. Eu vou te interromper e aproveitar essa sua frase para te fazer uma outra pergunta. Então, depois a gente pode voltar, inclusive, para os pontos de desenvolvimento, de fortaleza e de desenvolvimento, só para não perder o gancho. Se você estivesse diante de um projeto novo, que você não tem conhecimento do cenário, dos desafios, das dificuldades que você vai enfrentar ao longo desse projeto, e eu te fizesse a seguinte pergunta: André, você prefere ter tempo e entregar um negócio correto, sem erros, mas ter tempo para executar, ou você prefere errar rápido e aprender rápido? A segunda. O dia a dia hoje não dá para ter tempo de aprender tudo. O negócio ele não permite isso. E a gente está dentro. Isso que você está comentando de errar rápido e acertar rápido é muito uma cultura de TI que está sendo difundida no mundo inteiro aí. Por quê? Porque mesmo que você erre, alguns mínimos acertos do direcionamento já vai entender melhor onde você está. Então tem que começar a fazer, não tem jeito, não dá para esperar, nada dá para esperar.
quando eu estudei isso lá atrás, que eu tinha 12 anos, faz tempo pra caramba, tinha tudo isso, você fazia um fluxograma, depois você programava no papel, depois você programava no computador. Hoje não é nada assim, é tudo UX, é tudo você já desenha o modelo, tudo na tela, já implementa o dado. Você não desenha, você já pega a tabela de dados, já conecta na outra. Ah, deixa eu fazer o select aqui, deixa eu ver o resultado. Ah, é isso aqui. Ah, não, tá na ordem errada, você já conserta ali. Então, é a segunda opção, com certeza. Legal, bacana. Espero que Obrigada ninguém pela te resposta. responda primeiro, inclusive. Oi? Espero que ninguém que você esteja entrevistando responda a primeira opção, porque é a segunda, não tem Na jeito. verdade, não tem resposta certa nem errada, eu acho, para essa pergunta. É mais para entender a linha de raciocínio e quais são os fatores decisores aí de vocês na hora de lidar com um desafio, com um novo projeto, né? Mas, particularmente, eu sou adepta também da segunda opção, que é errar rápido e aprender rápido, né? certeza. Não sou aversa à cultura do erro, pelo contrário, eu acho que quando a gente tem um olhar positivo sobre ele, a gente aprende muito mais do que quando a gente não erra, né? Porque por mais que a gente tenha tempo e que a gente faça as coisas com cuidado e entregue algo de fato ali perfeito, é o perfeito de uma visão muito fechada do meu ponto de vista. É um perfeito sem eu considerar todas as possibilidades que eu só vou descobrir se em algum momento eu experimentar e me permitir errar durante esse processo, né? Exatamente. Mas voltando então para os seus pontos fortes, além da questão da entrega e de você ser acelerado, que eu entendi que você trouxe como um ponto positivo, o fato de você ser acelerado, né? A gente estava falando Eu acho de que Fortaleza. eu acho que sim, até porque geralmente é uma coisa que das áreas de reports, de insights, elas requerem isso, né? Perfeito. Entenda acelerado na ideia de entrega, porque o dado também ele requer um tempo de análise ali. Se você se Ágil, né? precipitar na construção, você tem que ser. Uhum. Que mais? Profissionalmente, assim, comprometido, eu já falei. Em termos pessoais, eu sou uma pessoa extrovertida, eu sempre procuro estar de ânimo de astral legal. Bem claro na sua personalidade. Porque eu acho que isso ajuda tudo a se resolver. Inclusive quando erra. Também quando acerta, para comemorar, tem que comemorar os acertos, tem que comemorar as vitórias, para marcar, para ensinar o nosso cérebro qual é o melhor caminho para a gente ter o bem-estar. Sou muito acessível. Caramba, difícil, Tuane, isso aí. A autoelogia é modo. É modesto, então. É que é difícil, né? Isso, autoelogio. É que você tem que falar e depois você tem que mostrar o que você é. É difícil. A gente vai aprendendo na vida. Mas, por favor, traga da forma mais genuína possível. Mas eu acho que esses pontos fortes que eu comentei com você, de nova tecnologia que eu já te falei, né? Por exemplo, se lança um produto de tecnologia, eu tenho dinheiro, eu sou early adopter, eu sou o primeiro a comprar. Se lança um produto, um software que eu vejo que é legal, eu sou o primeiro a experimentar para ver. Eu sou assim, eu gosto de experimentar para aprender. Até porque, como eu comentei contigo antes, às vezes aquela nova maneira, ela vai ganhar maior tempo do que eu estou fazendo na mão, vou poder fazer com aquele software. Então, Você é adepto à inovação, então. Muito. Total. Legal. Em termos de desenvolvimento, André, hoje, quais são os principais pontos que você está aí trabalhando ou está no seu radar para trabalhar, para melhorar enquanto profissional? Vou falar com a mão no rosto, assim, de vergonha. Pelo amor de Deus, vergonha nenhuma. Eu estou aprimorando o meu inglês. Perfeito. Aprimoro até hoje, dia a dia, é um desafio diário. Fique tranquilo. Idioma, apesar de já ter aprendido os mais malucos idiomas, quando eu era criança eu fiz japonês, há uns 10 anos atrás eu fui aprender hebraico. Eu gosto muito, tenho amigos que estudam árabe, me interessa bastante, mas o inglês pro dia a dia, né? Eu consigo ler, até pelas empresas que eu tive multinacional, consigo ler, entendo muito bem, mas a proficiência para falar ela é muito importante. Eu já tive reuniões com o pessoal do border falando inglês, ok, acompanho, tudo bem, mas esse desprendimento de falar uma questão de segurança na comunicação. Precisa ter, né? Em algum momento até solta ali, mas para você estar bem, então é uma coisa que eu estou aprimorando hoje, né? E essa questão que eu estou estudando, que eu já comentei contigo, na área de Data Science, na verdade, Tuane, eu sou um sobrevivente, faz 2 semanas que eu estou curado de Covid. Bem-vindo ao clube. Você também pegou? Peguei. Só que eu tomei um susto, viu, Tuane? Você é mais novinha que eu, você deve ter passado de boa. Eu tomei um sustinho. Você ficou mal?
e fiquei mal, mal. Que bom. Fico feliz que você está aqui agora conversando comigo. E eu lembrei disso por causa da facul, né? Porque eu Uhum. preciso retornar nos cursos, nas aulas, porque nesse período eu fiquei assim. Eu fui aquela pessoa que ficou muito cansada, que tossiu muito. Então eu fiquei 2 semanas assim, Uhum. bem abalado, afetado mesmo. Até emocionalmente, porque você quer melhorar rápido, no meu caso, e não melhora rápido. Tem o tempo, tem o É. ciclo ali, né? Tem a limitação do ciclo ali do vírus, não tem jeito. Cara, e eu E eu sei fiquei. como é. Eu Não fiquei. fiquei, assim, não fiquei tão mal, mas eu fiquei limitada também. E tive o azar de ficar no segundo dia de férias. Segundo dia de férias eu Ah, perdi o olfato paladar. A parte boa é que eu estava de férias, aí eu consegui descansar e tudo mais. A parte ruim é que eu estava de férias. meu. Então, Eu também não perdi fiz paladar, nada. coisa mais esquisita do mundo, olfato. Nunca tinha acontecido. Eu fiquei mais de um mês sem olfato e paladar, e aí gerou uma ansiedade muito grande, porque eu começava a achar que eu ia partir para a estatística de que estava lá sem olfato e paladar há meses. Emocionalmente isso impacta muito, é um sentido, né? Como visão, é como audição, são dois sentidos, na verdade, né? E a gente só percebe, só se dá conta da importância a hora que perde. E é muito abrupta a perda, e a É? recuperação, pelo menos no meu caso, não foi. Até hoje eu tenho algumas limitações em termos de olfato. Sério? Mas, enfim, isso que eu peguei em outubro do ano passado. Faz bastante tempo já. Caraca! Mas tudo bem. Importante que minimamente eu voltei Mas o a médico fala sentir o alguma cheiro e coisa? saber Que das vai coisas. voltar? Não tem como saber. Eu cheguei a fazer, e faço até hoje, na verdade, de terapia olfatória com óleo essencial e tal. Para retreinar o Mas cérebro na. isso, porque é uma questão de neuronal mesmo, né? O impacto que tem ali é na transmissão da informação, né? Caramba! Eu pensei que era Então nas é uma células questão aqui de captação, tipo a papila gustativa do olfato. tem as duas questões. Tem a questão da percepção do estímulo e do processamento do estímulo, né? Então, Eu estou falando com uma quase médica, desculpa, agora que eu me lembrei. imagina, não, ixi, muito longe Agora você vai falar de disso, tudo que eu não muito longe desconheço disso. total. Tô falando até besteira aqui. Mas não tem como saber. E até hoje, assim, eu percebo evoluções ao longo do tempo, mas alguns cheiros eu não sinto mais igual eu sentia antes. Então, perfumes que eu usei durante a vida toda, que eu tenho muita memória do cheiro, hoje, quando eu passo, eu sinto um cheiro, mas não é nem perto do cheiro que ele de fato representa, Caraca, sabe? não sabia que era tamanho Então, impacto assim. mas, enfim, melhor isso do que não sentir cheiro algum, né? Tá tudo bem. Com certeza. Mas eu Tá tudo concordo com certo. você da questão emocional. Impacta muito, assim. Eu tava no sétimo dia, eu fui o caso clássico. Sétimo dia, falei com o médico, tudo bom, tudo certo, tá tudo bem. Aí ele falou, olha, Uhum, alguns casos a partir do sétimo dia. Falei que nada, tanto que eu não tomei azitromicina, não tomei nada. Eu tava uhum, só com um analgésicozinho, né, de pirona, porque eu tava tossindo bastante, né? Ele falou, ó, uhum. vai. Meu, no dia seguinte, Tony, deu uma caída assim, ó. É. E aí demorei 3 dias pra. O que aconteceu, né? Mas aí depois É. passou uma semana, ok. Mas que bom que deu tudo certo. André, me fala, como é que está hoje? Você falou que você está trabalhando na Danone, né? No currículo que eu tenho aqui não tem essa experiência sua. Eu queria entender como é que está seu momento lá, como é que está a sua posição lá também, porque eu não sei o quanto você teve de contato com o pessoal da Kiva em relação à posição, mas hoje o que a gente está trabalhando é uma posição de analista sênior, e eu vi que você já atuou, né, com consultoria, cargo de coordenação. Enfim, eu queria entender como que isso se encaixa e o quanto representa no seu momento de vida, né? Tá bom. Eu tô lá no projeto comecei em finalzinho de março, nós estamos em junho, finalzinho de junho, né? É o tempo que eu tô na Danone. Lá eu tô Uhum, como consultor, tô pela Close-Up, né? A posição, o uhum, headcount é de analista sênior também, né? Muitos laboratórios estão uhum, presos esperando acabar o primeiro semestre, o H1, para poder ver se pode contratar. Acho que um perfil bem similar. Quando não é o uhum, semestre, é o ano, tem que esperar. Mas a necessidade está ali premente, né? uhum, E como eu estava fora do mercado, eu falei, não tem problema, não me importo com cargos, só me importo com entregas e desafios, coisas que eu goste de fazer e possa contribuir. Então já estamos há 4 meses, já fizemos várias entregas, né? Estamos no meio de algumas, obviamente, né? uhum, Então meu gestor é novo. Eu entrei em março, meu gestor entrou em abril.
Um analista saiu, o outro entrou de férias. Uhum. Então imagina o que aconteceu nessa área durante esse período, né? Uhum. Mas é um contrato, ele está aberto, acho que até setembro inicialmente, né? Mas obviamente ele pode ser revisto, óbvio, né? Uhum. E tô gostando da cultura, também era uma oportunidade, né? Nunca tinha trabalhado numa empresa como a Danone, então para mim foi interessante Uhum. também. Mas eu, Tuane, eu realmente não estou muito voltado para a questão da posição, assim, do nome da posição, do título, da titularidade, da senioridade da posição. Eu quero Uhum. saber se eu posso agregar, se eu vou contribuir, se tem oportunidade para mim, porque quando eu olho, por exemplo, o que você está me descrevendo, eu vejo inúmeras coisas que um pouquinho da minha experiência eu vou poder contribuir aqui, outro Uhum. pouquinho eu vou poder... Isso é muito satisfatório para mim, para minha personalidade. Sim. Eu falar, Sim. caramba, hoje eu tô legal, a Tuane gostou da minha ideia, vai poder implementar, o pessoal tá usando o relatório, o gerente lá gostou do insight que ele teve vendo. Então isso para mim é muito preenchedor, me É estimula um fator bastante. motivacional para você. Muito, E o muito. que te desmotiva, André? E quando você gasta, sei lá, 1 mês e meio criando uma análise que todo mundo queria, e aí quando você vai acompanhar a utilização daquele relatório, porque eu também aprendi a fazer isso, né? Antes eu só entregava o relatório, agora eu acompanho quem está usando e quanto. Uhum. E muito da internet isso, né? O negócio das Aham. visualizações e dos joinhas lá. Sim. E aí eu vejo que a aderência, ela foi É baixa. baixa. Aí, o que eu faço? Eu recorro ao pessoal de treinamento para ajudar a Legal. sensibilizar, fazer um endomarketing sobre a informação. Uhum. Como é que a gente pode vender melhor? Foi mal vendido? Eles não entenderam? Primeiro eu assumo isso, que não está usando porque não entendeu, porque está no momento... E aí vamos preparar... Legal. Mas E é as frustrante você fazer relações uma coisa e a pessoa não profissionais? usar, né? Quando a pessoa não usa... Não, com certeza. É como se você sentisse o seu trabalho desvalorizado, assim, digamos, né? Mas isso é um exemplo que você trouxe em relação a projetos, a entregas. Eu queria entender o que te desmotiva em termos de relação mesmo, profissional, assim, seu ambiente de trabalho, na relação com os pares, gestão, liderados, enfim, que tipo de comportamento você não aprecia, assim, que você acha que tem impacto no seu dia a dia e nas suas entregas. Oportunidade de conversar, de ter feedback, né? De falar assim abertamente, de ter liberdade de falar, que a gente está conversando aqui, né? A gente não tem nenhum vínculo ainda, né? Mas eu já estou Uhum. super confortável, assim. Eu também. Porque Gostando bastante, acontece, inclusive. eu já trabalhei com vários, aqui vai uma observação pessoal, já trabalhei com várias gestões, homens e mulheres. Uhum. E obviamente, eu já percebi isso há muito tempo na minha vida, que quando a gestão é com mulher, para mim é muito melhor assim, né? Porque as mulheres, elas têm uma coisa que é meio descolado da questão de, como é que eu vou dizer, não é de querer aparecer, mas tem um termo para isso, agora me fugiu. Ela é muito voltada para entrega, realmente, não é tanto o ego, a palavra é essa. Uhum. Não é tanto o ego na empresa, aquela questão corporativa. E homem não, homem é diferente. Por mais que digam que não, que é tudo igual, na minha percepção, nas minhas experiências, não é. Então ter relacionamento, assim, ser visto, ser olhar, olha, o que você pensa, André? Você acha que é interessante a gente ir por aí? Você dá conta? Isso vai funcionar na tua percepção? Isso me deixa muito confortável. O contrário, não. Faz aí, e é isso que tem, tá bom? Tá, né? Eu tenho juízo suficiente para também fazer. Mas é uma coisa que não é tão legal, assim. Mas eu sei que tem momentos também que não dá, né? Às vezes não dá. Às vezes é muita coisa para fazer, muitas coisas para administrar. E às vezes essa conciliação acontece depois. Vou te dar um exemplo clássico. Estou trabalhando lá na Danone, Short Friday, sexta-feira. Uhum. Não sei na Bahia como que é. Vocês estão todos trabalhando... Aqui também, na teoria. Na teoria, isso aí. Na boa. prática, ultimamente está complicado. É isso aí. Então, eu trabalhei na sexta, trabalhei sábado e domingo. Olha o trabalho. Então, você vai achar um absurdo, pelo menos eu achei. O analista anterior, ele quis fazer uma segmentação. Ele quer ter uma percepção sobre as instituições e médicos que são visitados. Aí ele criou uma planilha e mandou uma planilha para ser parametrizada por cada um dos reps. Uma planilha para cada representante.
saio de férias. E eu vou consolidar todas essas planilhas, vou tabular e fazer a análise de segmentação em cima disso. Aí quando eu começo a captar as planilhas e abrir, teve gente que incluiu coluna, que não devia, tirou coluna, desposicionou. Então não dá nem para eu criar um código que abra a planilha, leia e traga tudo, não dá. Eu tive que abrir na mão, Ctrl C, Ctrl V, sexta, sábado, domingo de manhã. Cara, tudo porque é aquilo que eu te falei, quando a pessoa desenha a estrutura, o modo, vai influenciar todo o processo, até a entrega. Vai influenciar se vai poder conectar um dado lá na frente, se não, né? A minha briga agora com a IQVIA, por exemplo, no OCI, lá tem um código para cada HCP, para cada médico, tem um código. Só que esse código, onde eu estou hoje, lá, ele não é único, devia ser o único, porque é uma chave primária. Então imagina ter lá, o perfil de lá é que o mesmo médico é visitado por 2 pessoas da força de vendas. Então o médico vai tudo duplicado. Ele vai estar duplicado. Só que quando eu pego a aprovação para opt-in, por exemplo, não precisa 2 reps fazer isso. Faz para um, já reflete no outro. Sim. E aí tem essa discussão com a equipe, né? Tem essa briguinha, mas faz parte também. Não, com certeza, com Pra certeza. melhorar o processo. E prometo que eu tô acabando, tá? Já abro pra você perguntar, até porque a gente já estourou nosso tempo aqui, mas sinal que o papo tá bom. Pelo menos da minha parte tá. Eu tô adorando. Tô gostando. Você falou que tá na Danone e tudo mais, tem essa questão do contrato até setembro, mas eu queria entender da sua disponibilidade, caso, enfim, o casamento dê certo, se a gente decida seguir por você, se aceite proposta e tudo mais. Em termos de disponibilidade, como que você imagina isso? Porque do lado de cá existe uma urgência grande de o quanto antes eu tiver essa posição, essa pessoa, melhor. Mas eu entendo também que as pessoas estão em outras empresas, existe todo um processo de organização em relação a esses pontos, mas aí eu queria que você fosse muito sincero comigo, sabe? Do tipo, se der certo, eu só consigo começar a partir de meados de julho, ou só em agosto, não sei, tô chutando. Eu acho que se der certo entre nós, eu espero que sim, você vai me sinalizar. Porque é ruim também sair assim, tchau, foi um prazer, obrigado, aí se vira. Né? Não é legal para a empresa, não é legal pessoalmente, né? Você tem que ter pelo menos um tempo para a pessoa, ou chamar alguém, ou para poder passar isso. Eu acho que isso pode acontecer entre 1 ou 2 semanas, nós estamos começando julho, né? Então, Sim. Eu acho que na verdade é você que vai definir, é você que dá o limite e eu vou apresentá-la. Porque se você fala assim, André, 1 semana, eu vou ter que fazer, olha, gente, eu tenho 1 semana, tudo que eu posso fazer para passar para vocês é dentro desse prazo, vocês adequam. 2 semanas, olha, vamos planejar aqui o que eu vou fazer para quem aqui, ó. Dá até tempo de vocês irem buscar outro headcount aí no mercado. Legal. Bom, tô bem satisfeita já, acho que eu perguntei tudo que tinha para perguntar para esse momento e agora eu queria passar a bola para você. Eu tava muito curioso sobre o BI que vocês estão usando, Tableau, tem algum porquê? Não sei te responder. Você chegou e tava assim, né? Exato, a resposta hoje cheguei e já tava assim, tô buscando essas informações, na verdade. André, como eu te falei, assumi não tem nem 2 meses, eu entrei em comecinho de maio, 10 de maio, mais ou menos, foi quando eu assumi a área. Então, assim, as coisas ainda estão bem recentes para mim, vários steps, né? Primeiro entender o universo, ao mesmo tempo a gente teve um desafio grande que ocorreu em paralelo, que o principal produto da Bayer, que é o Xarelto, ele perdeu a patente de forma antecipada, era algo que estava previsto acontecer só no ano que vem, aconteceu agora, e a maior parte das transações de Xarelto são feitas dentro do programa Bayer para você, que é a responsabilidade da minha área, então você consegue ter uma dimensão do impacto que isso teve em termos de demanda. Então não sei te dizer o porquê. Eu sei que o que tem. Tô no momento de entender para ver se faz sentido. Não foi uma decisão que eu tomei. Você desenhou para mim, se eu entendi bem, você tem um analista, um estagiário, tem essa oportunidade e você vai tentar mais um estagiário, talvez. Isso. E quem está fazendo todas essas entregas para você é teu analista, então, hoje. E o meu estagiário. E o estagiário, óbvio. E eu também. Tá todo mundo colocando a mão na massa. Também tá não tem.
Sem brincadeira, eu participo de reunião. Semana passada chegou a ser engraçado. Tava uma reunião com o pessoal de TI, porque a gente tá com problema de harmonização na base do BI. E aí eu entrei na reunião junto com eles para ver se, com o olhar de negócio, eu conseguia entender algum cruzamento, alguma questão que não estava acontecendo de forma correta. Ele abrindo lá as queries, aquela linguagem que só vocês entendem, e eu não entendendo nada do que estava na tela, só pelo speech, tentando me conectar. Saí dessa reunião, fui apresentar resultado para o presidente. Então eu estou indo do micro ao macro, 100% nesse momento, que é porque eu também preciso criar entendimento, né, da área dos processos, até para poder direcionar depois a equipe. Sem esse conhecimento, eu posso não ter o conhecimento técnico, mas eu preciso ter uma visão da importância do porquê que as coisas são feitas e quanto tempo demora e tudo mais. Então, eu estou nesse desafio aí agora em relação a isso. E a expectativa, assim, como eu te falei, é que a gente consiga, a princípio a gente segue com a posição de terceiro, né, um contrato de 6 meses renováveis por mais 6 meses, e basicamente para a gente ganhar fôlego aqui internamente para conseguir aprovar o FTI, porque aqui na Pire leva para global, volta, enfim, é um processo que demora, é uma área que está sendo estruturada agora, então a todo momento também eu tenho que provar do porquê que eu preciso, né, porque até antes de eu chegar era um analista dentro de outra área que cuidava. E aí, a partir do momento que mudou-se o olhar estratégico da companhia em relação à área, as demandas também passam a mudar. Os projetos vão crescendo e isso tudo está necessitando de uma equipe maior, né? Então, estou frequentemente conversando com a minha gestão também e trazendo o cenário, falando, olha, o que a gente tem feito é isso, para fazer isso, eu preciso disso. Então, a gente está aos poucos evoluindo. Minha expectativa para o ano que vem, em termos de estrutura, é óbvio que eu não consigo afirmar que eu vou ter, o que eu consigo afirmar é que eu vou fazer de tudo para conseguir, é ter abaixo de mim um analista sênior, um pleno, um júnior, porque eu tenho expectativa de efetivar o estagiário que hoje está quase finalizando o contrato, e por isso que eu já estou buscando mais uma vaga de estágio, que é também para cobrir o que ele faz hoje em dia. Aí eu acho que com a estrutura dessa forma a gente consegue começar a fazer as coisas de forma mais tranquila, menos desesperada e com mais qualidade, né? Cada um cuidando aí das suas frentes também. Se é que eu posso, Tuane, te dar uma sugestão, sim, por favor. Ignore completamente se você vê que não tem sentido, né? Eu também já tive... Ficou mudo pra mim. Cortou um pouquinho. Agora voltou. Voltou? Uhum. Você nem escutou o que eu falei? Se eu vou te dar uma sugestão, não? Não, eu escutei, essa parte eu escutei. Se você quiser, ignore, inclusive, que foi o final. Tá bom. Porque eu já tive também cenários exatamente como esses, né? Com uma expectativa enorme numa posição e grandes responsabilidades, grandes poderes, todas aquelas coisas, né? Como a pessoa dessa posição, ela vai estar muito envolvida em rever tudo que já foi estabelecido de Tableau, ver se caminhos para onde pode ir. Isso é um pouco técnico, isso requer tempo. Esse tempo ele vai ser afetado pela outra exigência, que é a capacidade de insight e analítica, né? Perfeito. Então tem um período ali que, como é que eu vou dizer? Você tem que acho que é isso, é equilíbrio, né? Porque no começo é muita informação, é muita coisa para olhar, muita coisa para se familiarizar. E aí quando eu acho que o seu ponto é super relevante. E assim, do meu lado a expectativa é, como eu te falei, alguns dashes, alguns tabus a gente já está em fase bem avançada. Então, assim, a minha expectativa, sendo muito honesta, é que a pessoa que chega já pegue esse cenário rodando, ou muito perto de rodar. Porque aí esse trabalho ele vai ser muito mais de manutenção do que de criação. E aí já essa carga operacional, ela acaba, por consequência, sendo reduzida. Mas, de fato, eu entendo totalmente o impacto que tem da análise do processo em cima do estratégico, né? Do insight, da questão consultiva, porque eu estou sentindo isso na pele hoje. Como eu te falei, eu estou indo de uma ponta a outra. Bate escanteio, vai lá, então, e tenho que me desdobrar para
para conseguir estar ali com o olhar para os dois cantos, mas graças a Deus também tô tendo muita gente me apoiando de outras áreas, porque eu brinco, eu não tenho equipe, mas a Bayer tem, né? Então eu vou atrás de quem Vai me te ajudar. ajude nesse momento. É isso aí. Então, a gente está contando aí com, tanto na área de TI também, o pessoal tem sido bem parceiro, as próprias áreas de inteligência e efetividade têm me dado um suporte. Óbvio que, assim, isso entra dentro de uma fila, né? Eles têm vários outros projetos, têm várias outras coisas, então eu acabo sendo a chata muitas vezes que tá lá mandando mensagem todo dia, perguntando coisas, mas faz parte do jogo. Não tem muito o que fazer. Mas super agradeço o seu conselho de verdade, eu acho ele super pertinente e de fato é o que eu tô olhando. Eu ainda não tenho o desenho final de distribuição dentro da área, de como que a gente vai se conectar, se eu vou deixar um estagiário plugado para o pilar de analytics. O que eu sei é, a gente tem hoje no mínimo 3 pilares dentro da área que tem mesma importância e relevância. Um deles é o analytics. E para esse pilar eu preciso de uma pessoa com know-how e senioridade para conseguir liderar, entendeu? Os outros eu posso até liderar com o apoio da minha analista e tudo mais, mas porque esse é o pilar que eu não tenho conhecimento técnico. Eu não consigo ter, a minha visão é restrita, não só na parte técnica, mas até mesmo na questão de insights, porque eu estou num processo ainda de aprendizado também em relação ao analytics, né? E é por isso que eu estou buscando uma pessoa que, a partir do momento que eu coloque ali, que eu dê o tempo, né, do aprendizado, do entendimento da necessidade, essa pessoa rode. Aí depois, a depender do volume, da complexidade que esse pilar exija, a gente decide juntos, se a gente aloca um estagiário para ficar 100% dedicado aí junto nessa célula, ou se o analista júnior, o estagiário, ele consegue absorver parte das demandas e tudo mais. Mas é isso. Essa tua expectativa do Tableau que você falou para terminar o dashboard, quem está Uhum. fazendo é o analista que está hoje na área ou é aquele da Equivia que eles estão entregando? Não, o que eu tô falando de entregar o quanto antes que está em vias D é o interno. Então, quem está É o fazendo in-house. a construção é o pessoal de TI que está Ah, trabalhando tá. nisso e a validação é a minha analista. Legal. Mas também, sem muita propriedade de causa, tendo que aprender fazendo, e por isso que a gente vai juntas na discussão, no entendimento. Porque a gente tem, né, a fonte. Basicamente, o que acontece? A gente tem a informação que a gente recebe da Interplayers, que é o fornecedor, com os dados, e eles também têm um dash que eles acompanham, né? Quando isso cruza internamente, entra no nosso BI, a gente faz o processo, faz os cruzamentos. Não me pergunte por quê, não me pergunte onde, nem como, mas as informações deixam de bater. Então, é basicamente olhar, o número aqui de transações informadas pelo fornecedor é X. Aqui no nosso tá 2x. Uai, o que aconteceu? Mas é para mais ou para menos, ou varia? Cada hora é uma coisa. Assim, para menos faz sentido, porque, por exemplo, o fornecedor ele não consegue ter a visibilidade de venda cancelada, porque isso é um dado interno que só eu tenho, ele não tem. Então, se o dado dele está superior ao meu, de uma forma que não é tão significativa, ok. Significa que o dado está batendo. 100% ele nunca vai bater, nunca vai ser um igual ao outro. Agora, tem situações que, putz, tá para mais. E a cada análise que a gente faz, vê que o dado não está batendo, aí mexe lá na parametrização, né, enfim, nas programações e tal, aí bate um dado, deixa de bater outro. Então, tá esse cenário hoje, sabe? Já evoluímos bastante. Nesse 1 mês e meio aí que eu tô, a gente teve evoluções significativas. O que cruza com o MDTR já tá rodando, mas o que cruza com o DDD ainda tá mais complicado. Não devia, né? Menos dados, menos volume, por que será? Legal, uma coisa para entender. O que acontece Exato. nesse ETL aí, tá bom. Mas é isso. Tony, Então, assim, muito obrigado. Gostei muito, viu, cara? imagina. Puxa, eu acho as minhas Também. perguntas. Até fiz a pergunta que eu não merecia, mas obrigado por ter respondido. Imagina. Que é isso, não tem pergunta ruim, não. Te agradeço pelo tempo, pela disponibilidade e também pelo aprendizado. Você compartilhou um monte de conhecimento aqui comigo que é novo, então, de verdade, te agradeço. Até o final dessa semana, com certeza, a gente entra em contato falando a respeito dos próximos passos, tá? É possível que a gente siga com pelo menos 2 candidatos para uma validação com a minha gestora, também antes de tomar a decisão final. E eu pretendo fazer isso antes de sexta-feira já, porque, como eu te falei, a urgência aqui do nosso lado também está bem grande. E aí entram os processos do RH também, de questão de... Se bem que, como vai ser contratado pela equipe, eu acho que essa barreira a gente consegue
Acelerar um pouquinho. acelerar ou mitigar. Mas ainda tem uma questão dos aparelhos, né, dos dispositivos, do computador e tudo mais, que eu tenho que solicitar junto à equipe de TI também. Mas a gente vai falando, tá bom? Tá Até ótimo. sexta a gente te dá um retorno. Obrigada, viu? Obrigadão. Tchau, tchau, Ótimo bom dia. dia, ótima semana. Tchau, Você tchau. também.